O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Olá, sejam muito bem-vindos. Programa Automania começando agora para vocês. Eu, Sherin Bueno, Bispo Neto e Rafael Lupatini, trazendo todas as novidades do mundo automotivo e do automobilismo. Fique ligado, o programa Automania está no ar. E a GWM Brasil apresentou o seu primeiro veículo 100% elétrico. Você acompanha agora a matéria do carro Hora 03. Confira! A GWM Brasil lança no Brasil o seu primeiro carro 100% elétrico, o Hora 03, um hatchback premium urbano que combina inovação, tecnologia de ponta e foco inigualável em segurança e conforto. O carro está disponível em duas versões, Skin e GT, além de uma série especial, limitada a 200 unidades, chamada de Skin Copacabana. O Hora 03 vai mudar o jogo e ir além da eletrificação, trazendo benefícios concretos para o consumidor. Com esse lançamento, a GWM completa sua família de carros com opções HEV, FEL e BEV. Os preços variam conforme a versão. O Hora 03 Skin custa R$150 mil e o GT sai por R$184 mil. No lançamento da linha haverá, excepcionalmente, também a edição especial Skin Copacabana por R$150 mil, com opcional de teto solar por mais R$10 mil. A pré-venda já está disponível nas concessionárias, nas lojas de shopping espalhadas pelo Brasil ou no Mercado Livre, mediante o depósito de R$9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto e fica depositado em uma conta no Mercado Pago, banco digital do site de vendas. Destaque do modelo dentro do seu segmento, o Hora 03 conquistou a nota máxima 5 estrelas. Nos testes do Euronap foi apontado pela associação como o veículo mais seguro da sua categoria comercializado na Europa, batendo os concorrentes alemães, americanos e suecos. O modelo conta com sistema avançado de assistência ao condutor nível 2 que promove uma condução semi-autônoma e extremamente segura, composto por um radar frontal de curto, médio e longo alcances e 5 câmeras, para-brisas, para-choque dianteiro, para-choque traseiro e uma em cada retrovisor. Bispo, um hatchback premium urbano que chega nas versões Skin e GT. Comenta um pouquinho pra gente. Pois é, Sherin. 100% elétrico é o primeiro, que os outros eram híbridos, né? E ele chega com 171 cavalos de potência. Uma novidade foi a série especial de 200 unidades, a série Copacabana. Foi apresentada na primeira semana de setembro agora e já está quase totalmente vendida, e pelo preço de R$150 mil. O pessoal que compra o Hora 03, ele entra no Mercado Livre, dá aqueles R$9 mil de entrada, que o modelo, quando chegar em dezembro, aí ele vai acertar com a revenda ou com a GWM a forma de pagamento do restante. E olha só, a Mitsubishi de Castro apresentou no início de setembro a linha 2024 dos seus veículos off-road. Acompanhem. Olá, amigos do Automania. Hoje eu estou aqui na Mitsubishi de Castro para falar com meu amigo Daniel, que está apresentando a linha 2024 da Mitsubishi. Ele chamou os clientes da casa, imprensa, para ver as novidades. Tem um showzinho de rock ali embaixo, né, Daniel? E tudo que o nosso público gosta. Tá certo. Fala pra gente um pouco da linha. Então, nós estamos com a linha 2024 inteira no showroom. Temos nossos lançamentos agora aqui, que é o Eclipse Cross Sport. Temos a Triton Sertões. Temos a nova Savana, que é uma lenda da história da Mitsubishi no Brasil. Temos o Pajero. Toda a linha 2024 já pronta a entrega aqui na De Castro Mitsubishi do Barigui. Certo. E 30 anos do seu grupo, né? 30 anos de mercado, nós já somos representante da Suzuki, uma linha 4x4 que todo mundo tem uma paixão pelo que ela entrega no off-road e também no urbano. E agora, com a Mitsubishi completando um ano aqui, a gente está agregando os públicos. Tem aí um lapso
de pós-pandemia, que o pessoal ficou meio espalhado do pessoal do que é da nação 4x4, mas você que gosta do 4x4 é meu convidado para o nosso evento, que tem calendário mensal aqui na De Castro Mitsubishi. Era isso que eu ia te perguntar. Então, a partir de agora, todo mês, pelo menos 2 eventos por mês, né? Pé no acelerador, a ordem é não parar. A ordem é que o pessoal que está nessa lacuna, que estava fazendo evento particular, continue com o teu evento particular, mas venha nos prestigiar, porque vai ter calendário mensal, tanto na Suzuki quanto na Mitsubishi, e você é nosso convidado. Vai ter King metálico dentro da concessionária, com direito de você participar de um sorteio aqui para você aproveitar e entender o que é o projeto do carro Suzuki e Mitsubishi. Legal. Muita novidade, né, pessoal? E quando estiver pronto, a gente vai vir aqui para passar por cima da avenida ali, né? Você vai ser meu primeiro convidado aqui, que você, na nossa vibe aqui do 4x4, ele é uma pessoa extremamente influente no mercado e não pode faltar ao nosso evento nunca. Não. Nós vamos estar nessa inauguração dessa... Do King. Do King, né? É um King metálico que nós estamos fazendo dentro da concessionária. A gente está fazendo uma obra estrutural. Estamos com um terreno lateral aqui que a gente está fazendo toda a parte de aterro no terreno. E estamos fazendo a toque de caixa o mais rápido possível, já para ficar pronto para o evento de outubro. E também na pista que você vai fazer o da Suzuki, nós vamos lá. Eu quero ver se eu levo a Sherry e o Lupatini para andar junto lá com a gente. É isso. Todos são muito bem-vindos. Bispo, e para quem quiser testar esses novos modelos, tem já à disposição test drive, é isso? Já estão todos no showroom, tem test drive. Ele até brincou comigo, linha 2023 não existe mais, já está toda vendida, agora só 2024. E essas novidades que eu contei para vocês agora aqui no estúdio, né? A partir de outubro, a De Castro vai ter 2 eventos off-road em Curitiba. Uma da Mitsubishi e outra da Suzuki, que são as 2 lojas do grupo. E logo vai ter a inauguração da passarela King, que vai sair da revenda de Castro Mitsubishi, atravessar rápida por cima e cair numa pista off-road. Sensacional, novidade bacana que o Daniel de Castro apresentou pra gente. Aliás, queria dar os parabéns para ele, que nesse dia 2, ele e a filha dele estavam de aniversário. E nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo aos 0 acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. Vamos, señoras y señores. El punto penal Alexis. El chileno nunca me cuenta. El hombre ordena el área. Vamos a ver cómo define Sánchez. Si le falta algo de turbo. Gol. Que no te griten los goles. Mejor cámbiate a Zapping. Así es como deberíamos ver tele hoy en día, sin cables. Sorprende a tu familia y cámbialos a Zapping. Con una sola cuenta de Zapping podrán ver todos los canales de siempre en su Smart TV o en cualquier otro dispositivo. Y el fútbol está más en vivo que nunca activando el modo turbo. Entra en zapping.com, elige el plan que más les acomode y convierte a toda tu familia en auténticos Zappiners. Los esperamos en zapping.com. Oye, bien bueno el zapping, fíjate.
pero nos están volando la raja. ¿No tienes algo más turbo? A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. E falando de Volvo, a Volvo apresentou o seu novo ônibus 100% elétrico, o BZL. Acompanhe a matéria. A Volvo começa a fazer em setembro a primeira demonstração de seu chassi de ônibus urbano 100% elétrico em uma operação real no Brasil. O BZL elétrico vai rodar nas linhas Inter 2 e Interbairro Segunda, que interligam de forma circular dezenas de bairros de Curitiba, PR. 135 mil passageiros passam diariamente por essas rotas, que fazem integração com o BRT da cidade em diversos terminais. André Marques, presidente da Volvo Buses na América Latina, disse que Curitiba é onde fica nossa fábrica e nossa sede no continente. Temos uma longa parceria com a cidade no desenvolvimento de ônibus para o sistema de transporte de passageiros, que virou referência no mundo em BRT, Bis Rapid Transit, com os articulados e biarticulados Volvo. Tenho certeza de que com os ônibus elétricos seguiremos esse mesmo caminho bem-sucedido. Esses veículos representam mais um passo em nossa jornada para a descarbonização. Temos uma visão zero emissões, zero ruído, zero acidentes e zero congestionamentos. E estamos totalmente comprometidos com a sustentabilidade no transporte de passageiros. A demonstração em Curitiba faz parte do atendimento dos requisitos do edital publicado pela Urbis, o órgão gestor do transporte público de passageiros da capital paranaense, para a aquisição de veículos elétricos para a cidade a partir de 2024. Durante a demonstração em Curitiba, as autoridades municipais da Urbis farão importantes avaliações sobre pontos-chave como consumo de energia, autonomia, nível de ruído e o desempenho do veículo na topografia da cidade. Depois de Curitiba, a Volvo já tem outras demonstrações de seus chassis elétricos agendadas em São Paulo, Bogotá, Colômbia e Santiago, Chile. São iniciativas que dão continuidade à jornada de eletromobilidade da marca na América Latina, iniciada há mais de uma década. A Volvo Buses é uma das principais fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo, com mais de 5 mil ônibus eletrificados rodando em dezenas de países. A meta da Volvo é que 50% dos ônibus comercializados pela marca sejam elétricos até 2030. Bispo, conta um pouquinho para o pessoal de casa sobre a sua experiência. Você foi a bordo aí do novo ônibus BZL. Exatamente, a gente saiu ali da prefeitura e foi até o Parque Barigui. E rodando, ele é confortável, silencioso, né, como todo veículo elétrico, e já está trabalhando em Curitiba nas linhas Inter 2 e Interbairros 2, na companhia Viação Sorriso. Ele está em fase de testes, mas já vai estar rodando em várias companhias, em várias linhas. E vamos agora para mais um rápido intervalo e na volta o nosso quadro tão esperado por vocês, Papo de Pista com Rafael Lupatini. Não saia daí! O programa Automania tem o apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Dirigir um caminhão é sobre sair de um ponto A e chegar a um ponto B. Mas não é só isso. O que realmente importa acontece entre a chegada e a partida. As horas acordado, enquanto os outros dormem. A saudade que aperta o peito, os pequenos detalhes e os grandes também. Porque a vida não acontece na partida ou na chegada. A vida acontece na estrada e vai continuar acontecendo. Volvo Caminhões. Nossa evolução é por você. A CCV Chevrolet, no Trevo do Tarumã, tem tudo para você sair de carro novo. Taxa zero, bônus especial, super avaliação e centenas de seminovos multimarcas com condições especiais. CCV no Trevo do Tarumã, a líder em vendas Chevrolet. Salve, amantes da velocidade! Bispo, como tá você? Tudo certinho, Tudo meu certo? amigo? Eu vou te contar aqui com quem eu tô. Ninguém mais, ninguém menos do que Rodolfo Perdomo, ou, para os mais íntimos, Lolo.
Tudo bem, Rafael? Muito prazer em ter você aqui. Bem-vindo, Lolo. Como está? Tudo certinho. É com enorme prazer que eu falo isso para vocês aí de casa. Convidado de extrema grandeza, referência na década de 80, 90 e agora, nessa década atual. Engenheiro de formação. Continua, né? Continua. Continua. O tempo passou, mas não para ele. Engenheiro de formação, e ele vai contar um pouco da carreira dele, que é uma carreira brilhante, uma carreira internacional sensacional. Trabalhou com vários dos grandes do automobilismo brasileiro, Bispo. E ele vai contar um pouquinho para nós. Vou parar de enrolar aqui, vamos lá para o assunto, porque vocês vão adorar, a história é riquíssima e vocês vão gostar demais. Lolo, diga. Conta pra gente como é que começou toda essa paixão pelo automobilismo, você que é uruguaio. Né? Uruguaio. Já brigou comigo aqui, não vai falar que eu sou argentino. Eu digo, não, vou falar que você é uruguaio. Nada contra meus grandes amigos argentinos, mas a gente também defende a nacionalidade. Tá né? certo, Isso, claro. tá certo. Olha, lá na foto do fundo estou com Gustavo Sonderman. Um abraço à distância que está bem longe. Gustavo Sonderman, ele teve a fatalidade de falecer na pista de Interlagos. Foi uma fatalidade mesmo. E acontece no automobilismo. Acontece, né? Faz parte. O risco tá ali, né? Sim. Conta pra gente essa carreira linda, vitoriosa. Conta pra gente. Vou lhe perguntar, Rafael, você tem filhos? Tenho 2 filhas e um filho. E você, Bispo? 2, um casal. Casado. Então, claro que a gente nasce dos pais, né? E eu estava um dia indo para a praia, vou te contar isso porque são as coisas da vida que a gente não tem explicação, é coisa da natureza mesmo. Estava indo para a praia, década de 70 talvez, eu nasci no 60 e pouquinhos. E meu pai tinha um carrinho inglês, antigo, e aquela história que a criança às vezes vai, não como agora que tem que ir na cadeirinha, cinto de segurança, nós éramos mais raiz mesmo, né? E a gente estava indo para a praia, estava meu pai, minha mãe, e eu estava entre os 2 bancos, estava paradinho, e meus irmãos atrás. E meu pai, acho que ele quis ter aquele momento pai-filho, não sei de onde, e ele perguntou, o que você quer ser quando você crescer? E eu disse, eu quero ser engenheiro da Fórmula 1. E meu pai pensou, nossa, vai trocar o leite da criança porque ele bebeu, né? Porque no Uruguai, naquele momento, por quê? Da onde que surgiu? E eu te conto de onde que surgiu. Começavam no Uruguai as primeiras televisações das corridas da Fórmula 1. Então eu lembro que foi no ano de 1970. E eu lembro de ter me apaixonado pelo Lotus, aquele Lotus John Player Special. Do Emerson? Do Emerson, porque eu vi o Emerson ganhar uma corrida em cima do Jackie Stewart na pista de Buenos Aires, na Argentina. Eu estava vendo isso preto e branco. Sim. Mas eu de escutar Emerson Fittipaldi, uma simpatia enorme que o uruguaio tem por brasileiro, e esse foi meu piloto ídolo. Desde sempre eu queria estar aí, no carro do Fittipaldi. Acho que aí, se você dizer como começou, eu não sei como. Foi ali. Depois, claro que eu fui fazer outras coisas na vida. Eu era uma criança, fiz escola, fiz secundário. Eu acho que a educação de base é muito importante para o teu futuro. Eu me eduquei no colégio alemão, em Montevideo. Então, de cara, eu já tinha, sabe, mais que eu falava alemão na época. Não sabia nem para que eu ia usar, mas depois você acaba usando. Isso que as pessoas jovens não entendem, né? Mas por que isso aí é chato, vou estudar isso, aquilo. Um dia tu vai usar. É tua caixa de ferramentas, está aí. Enfim, o tempo passou, eu fui para estudar engenharia mecânica na faculdade e eu ganhava dinheiro reparando carros dos vizinhos. Então, na casa dos meus pais, na casa grande, eu reparava os carros dos vizinhos, limpava o carburador dela, platinado, e ganhava meu dinheiro na época, nem sonhava com carros de corrida. Mas um dia, alguém do Uruguai, um senhor que era um empresário, era o dono da bandeira General Motors, que o Uruguai tinha uma planta que montava os carros da General Motors no Uruguai, montava a Chevette, Monza, a caminhonete C10, enfim, aqueles modelos. E ele decidiu investir, não me perguntem por quê, porque em uma equipe de Fórmula 3 sul-americana. Só que como ele era dono de uma montadora, uma pessoa com recursos, foi para a Inglaterra e comprou o melhor que tinha no momento, que era um chassi Reinhardt, 1987, com motor Alfa Romeo da Nova Motor, que é feitos na Itália. Enfim,
eu estava longe dessa realidade, mas foi toda uma delegação do Uruguai, compraram todo esse equipamento e trouxeram para o Uruguai para participar do Campeonato Sul-Americano da Fórmula 3, que na época largavam 35, 40 carros. Inclusive, o Jorge Salmini, teu amigo, ele começou um ano antes do que eu, porque ele já estava vinculado a toda essa organização. Enfim, eu sei que daqueles carros que eu consertava, o vizinho da frente da minha casa era um senhor muito simpático e um dia eu vi um adesivo no carro dele que estava escrito INGAU, Engenharia Automotriz, e eu sabia que o proprietário dessa oficina era o chefe da equipe de Fórmula 3. E eu perguntei para ele, você conhece essa pessoa? Ele disse, é meu genro, casado com minha filha. Disse, você não pediria para ele, eu quero ver o carro de Fórmula 3, porque como curiosidade, alguém que estuda engenharia, gosta de carro, quero ver um carro. Sim. Ele me levou para ver o carro de Fórmula 3, foi o primeiro chassi de fibra de carbono que eu vi na minha vida, e eu lembro que eu encostei assim no carro e alguma coisa, sabe, tipo assim uma varinha mágica, eu disse, é isso que eu quero. Seguidamente, esse senhor me convidou para entrar como mecânico na equipe. O Jorge Salmini já era ele capitaneava um dos carros, que era o carro principal da equipe, que era pilotado pelo piloto Pedro Passadore, que é um dos pilotos mais tradicionais do Uruguai, vivo até hoje, um super amigo meu. E eu comecei como mecânico daquele carro, mas mecânico, coisa simples. Lavando o carro, fazendo manutenção simples, eu não sabia nada daquele carro. Como eu te expliquei fora de câmeras, que às vezes você sabe dos procedimentos mecânicos, mas você tem que entender o timing da coisa, qual é a verdadeira necessidade daquele conjunto para você ter a performance. E eu entendi muito rápido, porque eu tinha uma boa base de formação. Então eu não era exatamente um empírico. Eu tinha uma teoria e agora tinha que aplicar minha teoria no que era a realidade, a vida real, que às vezes nós temos uma distância um pouco significativa nos cursos atuais. Enfim, e comecei fazendo isso. Eu lembro que o motor do meu carro, que já era o segundo carro da equipe, era um motor que já estava para fazer manutenção, e esses motores não eram abertos no Uruguai na época. Mas o nosso chefe da equipe, José, era um cara que tinha muito conhecimento técnico até hoje, e ele disse, não, nós vamos fazer o motor aqui. E ele perguntou, você gostaria de desmontar o motor? Claro. Só bastou ele me dar autorização, que no final daquele dia, quando ele chegou, tinha o motor, todas as peças lavadas, impecáveis, em uma mesa limpa, e eu medi o motor inteiro, fiz o relevamento dimensional do motor inteiro. Ele chegou e falou, mas como você fez isso? Bom, você pediu que era para desmontar, não desmontei de qualquer jeito, desmontei com um critério, fiz todas as medidas do diâmetro, o curso, a folga do pistão, e fiz uma planilha, eu tinha tempo de fazer, era isso que eu gostava de fazer. E aí começou. Pouco tempo depois, eu fiquei sendo encarregado desse segundo carro da equipe. A equipe decide contratar um piloto argentino para guiar aquele carro, que inicialmente o carro era pilotado pelo Domingo de Vita, um piloto uruguaio muito bom no rally, mas um carro de fórmula diferente da técnica de pilotagem do rally. Eu nunca fui piloto, quero deixar claro. Sou braço duro, ando devagar, gosto de Jeep. Mas é muito diferente, Lolo. O volante no meio pro volante do lado, o que você consegue enxergar de periferia é muito diferente. Posicionamento de ataque, da curva, de saída de curva e ponto de freado, tudo diferente. Imagino que sim. O nosso outro piloto, que era o primeiro piloto Pedro Passadore, uma pessoa que tinha um background de pista de Fórmula enorme, 2 vezes campeão argentino da Fórmula 1 da época, Fórmula 1 mecânica argentina, não sei se vocês acompanharam essa categoria, campeão da Fórmula 2, Coda Sur, ganhou corridas na Fórmula 3 europeia, era uma pessoa que tinha preparação de pista para a Fórmula. Ele era quem comandava a equipe, realmente ele dava os lineamentos de como deveria ser com toda a experiência dele naquele momento. A equipe decide contratar um piloto argentino, Daniel Cingolani, que é bem para mim, porque eu era que cuidava daquele carro. O fato é que Daniel já senta no meu carro e nós ganhamos 3 corridas seguidas, uma cima, podiam ser 5, só que em uma a gente bateu liderando a corrida e a outra a gente foi desclassificado por uma irregularidade na asa traseira, mas
Se é para levar, não vou falar campeão moral, porque campeão é quem, quando você desce a bandeira, chegou primeiro, né? Mas em circunstâncias do carro estar na frente, foram 5 seguidas, uma atrás da outra. Né? E isso valeu, sabe, que as pessoas começaram a prestar atenção um pouco no meu trabalho. Merecido, claro. Acho que você vai conquistando Merecido, né? teu lugar. O que me deu um salto de qualidade bem grande e me ajudou no futuro também, foi que naquela época, como eu te contei que essa equipe tinha recursos econômicos, a equipe decide comprar o carro lançamento na Inglaterra, que era um Reynard 1988, e junto com o carro veio um engenheiro enviado pela Reynard, o Theo, e o Theo se comunicava em inglês e as pessoas que estavam em volta não falavam inglês. O único que falava inglês era eu. E nosso chefe de equipe, o José. Então, Theo, evidentemente, se aproximou um pouco mais de mim, porque a gente conversava do carro e de outras coisas que não eram do carro, para ele entender a nossa cultura, nosso ambiente, enfim. E eu também dei bastante apoio, que naquela hora, quando você está longe de casa, Theo ficou conosco uns 3 meses, eu acho, durante todas as corridas do campeonato, morando no Uruguai, conosco. Então, eu levava para jantar, enfim. Fiz uma amizade com o Theo. Quando o Theo volta para a Inglaterra, ele me disse assim, na Inglaterra precisamos de pessoas como você. Então, por que você não vem comigo para a Inglaterra e trabalha no automobilismo que você vai gostar? E eu, na época, namorava, minha namorada estudava medicina e tal, e eu disse, não é meu momento agora, está tão longe para mim a Europa. Disse, Theo, agora não, mas se eu quiser, vou te ligar um dia. Tá bom, e eu continuei a amizade com ele. Então esse foi o começo, foi a Fórmula 3 sul-americana. Quando acabou esse campeonato, final de 1988, a equipe decide que iria fazer base em Buenos Aires, não mais em Montevideo. E eu não queria morar em Buenos Aires. Para mim era tão distante ir para Buenos Aires como ir para Londres. E preferi ir para Londres, não para Buenos Aires. Mas a gente, junto com Jorge Salmini e com José Savá, compramos um dos carros antigos da equipe e formamos a nossa própria equipe. E é aí que começa a minha história curitibana. Por quê? Porque nosso primeiro piloto, o primeiro foi Leonel Friedrich, mas Leonel Friedrich, que era campeão sul-americano. Grande piloto da década de 80, eu lembro muito bem. Ele chegou a andar na Fórmula 3 sul-americana junto com o seu Pedro Mufato. Sim. Junto com o seu Pedro Mufato. É uma história rica demais. Ele é um grande piloto. Leonel, grande piloto, hoje totalmente aposentado, não quero saber de automobilismo, mas Leonel veio correr no nosso humilde carrinho comprado da garagem assim, e nós ganhamos Cascavel. Lolo, ele é um ícone no automobilismo da década de 80 e 90, um ícone, Bispo. Você deve lembrar, né, Bispo? Era assim, quando falava, tinha 2 pessoas, Lolo, quando falava em Fórmula 3 sul-americana. Leonel Friedrich e Pedro Mufato. Pedro Mufato corre até hoje, na categoria de Fórmula Truck. Deu uma entrevista linda pra gente na Cascavel de Ouro do ano passado. Sim, Pedro. O seu Pedro, um beijo pro senhor. Grande amigo, Pedro Mufato. A história é bacana, só fazendo um apêndice aí. O seu Pedro, ele começou a correr na época, ele foi prefeito, né, de Cascavel, ajudou a montar o autódromo, né? Fundaram lá com um grupo, fizeram o autódromo, e quando ele foi correr na Fórmula 3, ele trouxe a Fórmula 3 para correr no Brasil. Sim, né? É verdade, foi todo um esforço grande naquela época. Mas enfim, Leonel correu conosco uma corrida, ganhou a corrida de Cascavel, mas imediatamente uma equipe argentina, a equipe INI, que não existe mais, do Biagini, contrataram ele. E Leonel deixou uma equipe pequena, uma equipe de garagem, uns garagistas, que era o Jorge Salmini, Savá e eu, por uma equipe estruturada. Ele foi buscar o caminho dele e nós ficamos sem piloto. E nesse momento que nós ficamos sem piloto, aí nós conhecemos na pista de Bahia Blanca, na Argentina, conhecemos o Nené Corrangel. Que Nené Corrangel estava procurando uma equipe com uma vaga para o irmão dele, para o Afonso. Para o Afonso. Afonso gostava muito de Fórmula. Sim, era formuleiro também. Ele foi, acho que foi vice-campeão brasileiro da Fórmula Ford, Afonso Rangel. Acho que foi.
Ele corria na equipe do Aldo Piedade também, enfim. Afonso também é uma referência nacional quando se fala em automobilismo, mas principalmente, Lolo, quando se fala em Fórmula. Em Fórmula. Já o Neneco partiu para outro caminho. O Neneco já veio mais para o nosso lado, velocidade na terra, andava com Fusca com motor, o primeiro carro com motor adaptado, com motor AP 1.6. Eu lembro desse primeiro, 1987. Sim, eu lembro desse carro, muito bem. Eu tenho fotos dele na minha casa, no grid lá, Bispo, junto com meu pai, muito amigo do meu pai. No autódromo antigo, não no autódromo moderno Curitiba, no autódromo antigo. Sim, eu fui em algumas corridas lá acompanhá-los, inclusive. E aí foi que o Afonso veio para correr conosco. Eu acho que se adequava a nossa proposta aos recursos dele, né? A gente cobrava baratinho e eles também não tinham muito dinheiro na época para investir nisso. E eu lembro, sobre uma anedota diferente, que imagine para nós, 3 uruguaios, 3 garagistas, como era o automobilismo romântico da época, receber um piloto brasileiro, um empresário que a gente não conhecia, para nós era todo um evento. Eu lembro que fui esperar o Neneco no aeroporto, quando ele veio a Montevideo, de terno e gravata. E ele chegou em um avião fretado, em um avião do Clube do Paraná. Anos depois, imagina, estou em Curitiba ainda por ele e vinculado à empresa dele, dos sucessores dele, a Universidade de Tuiuti. Então, criamos uma amizade de família, praticamente. E anos depois, conversando animadamente, disse, você lembra aquele avião que eu cheguei lá em Montevideo quando te conheci? Eu não paguei aluguel até hoje. Quá, que ele dava uma risada bem. Uma risada bem grande, né? E eu disse, você se lembra, meu terno e gravata? Eu fiz um crédito que não tinha, não paguei até hoje. Quá. Então isso te diz as claras como se as pessoas fossem mais sinceras, olho no olho. Ele não precisava nem alugar um avião para impressionar quem, e eu não precisava nem terno nem gravata para ser quem eu sou. Então, esse tipo de aprendizado da vida com o Neneco, você tinha 3, 4 por dia, porque ele te mostrava como era. Deixa eu explicar para o pessoal de casa. Quando a gente fala de Afonso Rangel e Neneco Rangel, a gente está falando dos patronos da Universidade Tuiuti do Paraná. O pai deles foi o fundador e os filhos assumiram. Hoje nós não temos mais eles aqui, eles já partiram, estão em outro plano. Neneco foi um pouquinho antes do Afonso, mas eles são referências nacionais no automobilismo. Dificilmente vai se falar de automobilismo paranaense, principalmente, sem tocar no nome desses dois ícones, né, Lolo? Com certeza. E o Neneco é um grande entusiasta, né? Grande entusiasta, ajudou muita gente. A primeira fase, quando reabriu o autódromo, ele tinha um camarote em cima ali da Tuiuti. Recebia imprensa, os amigos. Humildade em pessoa. Humildade em pessoa. Família nota 10. Gente da melhor qualidade. Tinham condições financeiras, tinham bastante capital para investir, te recebiam como todo mundo. Quem fosse lá era muito bem recebido no box deles. Humildade em pessoas. Mas continue, que a tua história é muito linda, a gente quer ouvir. Então foi isso. Afonso vem para correr conosco. Com os uruguaios, Afonso tinha uma simpatia que era cativante. Imediatamente ele foi parte do nosso círculo de amigos no Uruguai. Ele tinha um país torcendo por ele, porque nós éramos, em definitiva, os únicos representantes dentro da Fórmula 3 sul-americana, com uma equipe de uruguaios lutadores, e Afonso fazia parte dessa história. E nós, das 12 corridas, que era o campeonato na época, conseguimos acabar as 12 corridas. Mas não porque Afonso queria algumas vezes, porque na pista de San Juan, na pré-cordilheira, na Argentina, ele bateu o carro exatamente em todos os treinos e até na tomada de tempo destruiu aquele coitado do Reina. Era uma pista muito rápida e com curvas N/S sequenciais. E Afonso gostava muito de curva rápida. E ele descia aquelas curvas lá trancadas e às vezes o carro não dava, ele guiava mais que o carro naquela circunstância. E a pista não tinha condições de área de escape, segurança. Estamos falando de 25 anos atrás. Sim. Hoje, claro que mudou toda a condição de segurança nas pistas também. Mas naquela época, você saía da pista, tinha um poste de luz, né? Então, nosso carro, coitadinho. Mas a gente, na teimosia, arrumamos o carro toda vez. E ele conseguiu largar a corrida, conseguiu terminar a corrida. E aí nasce uma grande amizade com a família Rogel Santos.
da minha parte, pelo menos, vou falar por mim, mas acredito que tanto pelo Jorge como Jorge. pelo também. Jorge fala muito bem. Sim. Fala muito bem deles também. E nós fizemos de Curitiba nossa segunda cidade, nossa segunda casa, porque nós passamos muito tempo aqui, até porque era a base deles. Então eles tinham muitas facilidades também aqui em Curitiba. E como fazíamos o campeonato sul-americano, que mais da metade das corridas eram no Brasil, para nós, por efeitos alfandegários, era melhor ficar com equipamento no Brasil. E aí foi que a gente foi conhecendo as pessoas aqui no Brasil e, enfim, a gente foi interagindo. O fato é... Pode falar, Bispo. Não, termina essa parte aí, depois eu vou te fazer uma pergunta. Concluo essa parte. Eu queria só emendar aí, que quando acaba esse ano, 1989, foi aquele ano complicado aqui no Brasil, 90, quando entra o governo de Fernando Collor, que embargaram todo o dinheiro. Prende todo o dinheiro. Todo o dinheiro. E eles também tiveram problemas com dinheiro preso e eles tinham que rodar uma empresa, não uma equipe de corridas. E eles, claro que a universidade era o prioritário na vida deles. O foco, né? E a gente conseguiu um contrato de prestação de serviços para Djalma Fogaça. Então a gente mudou de Curitiba para a cidade de Sorocaba, que era a cidade de Djalma. Então você trabalhou com o Monstro também. Com Djalma? Sim. Outra referência de Fórmula... Djalma Fogaça. Outra referência de Fórmula 3. Sim. Antes do estoque, antes daquela... Eu não conheço pessoalmente o Djalma, mas... Você deveria convidá-lo. Você vai fazer um grande programa, porque ele tem uma história muito rica na Fórmula Ford, na Fórmula Truck, na Fórmula 3 sul-americana. É um personagem... Agora não tá mais difícil, né, pessoal? Lolo conhece o Djalma pessoalmente, Djalma, amigo. tá esperando aqui. Vem aqui, Djalma, vai ser um prazer. Traz o Fábio também, que se tornou um dos grandes... Sim. Vai ser uma honra pra gente. Se eu começar a falar demais, eu choro. Porque eu me emociono com o automobilismo e o Bispo sabe, automobilismo é a minha vida. Lolo, só que tem assim, ó, de todas essas passagens, tem uma coisa que me impressionou muito. Eu vou pedir pro nosso diretor aqui, o CEO, o nosso diretor, o João, colocar essas imagens lá na tela e você vai contar pra nós. Quem são? Essa foi a equipe da General Motors. Veja que o carro amarelo e azul está GM. Sim. É a General Motors Uruguai, a equipe GM. E essa era a minha equipe. O piloto que está com o capacete é Daniel Singolani, que foi meu piloto que te disse que a gente conquistamos muitas coisas juntos. Só que essa era uma foto oficial e as equipes formavam aleatoriamente. A imprensa chamava, não sei se pela colocação no campeonato, que está do lado do Christian Fittipaldi, com a equipe Filichey. Lembro. Eu fiz uma boa amizade com o Christian também, que vou te contar que foi meu cartão de apresentação na Inglaterra. Mas já vou te contar, já chegamos aí. Vamos chegar. Já chegamos aí. Eu tô olhando aqui no lado da asa traseira o Jorge Salmini lá. Exatamente. Com a cara do Nicolas, filho dele. E o que está do lado, que aparece a metade, é o José Luiz de Palma, filho do Luiz Rubem de Palma, que era nosso segundo piloto na equipe. João, passa a foto pra mim. Vamos achar um carro. Vamos passar essa, João. Aí. Agora sim o pessoal de casa vai. Olha, é emocionante demais. Conta pra gente, Lolo. Eu tô vendo aquele carro ali e pros brasileiros mais velhinhos, assim que nem nós, eles vão olhar ali e vão saber de quem é o carro. Eles vão saber. Esse foi em 1993, foi o ano que o Senna faleceu, né? Sim. Então, inclusive, como te contei, aquele menino que está de costas, Sassol na camisa, é o Phil, que era o cara que me instruía. Eu estou do lado dele e nós estamos fazendo o primeiro banco de poliuretano do Rubens Barrichello, quando ele entrou na Fórmula 1. Nada mais, nada menos, só fazendo banco pro Rubinho. Pro Rubinho, olha como está moldando o banco e o Phil está na frente, mais para cá, mais para lá, estamos fazendo toda a operação de moldagem. E ele com o bonezinho da Arisco, né? E sabe quem que tá ali junto fazendo o banco? O Lolo. Estou aí do lado do Phil. À direita ali. Como é que foi essa convivência, Lolo? A Fórmula 1, Lolo, é um misto de sonho dos amantes do automobilismo, com um pouco também de curiosidade e medo, porque é uma coisa muito grandiosa, né? A gente enxerga o automobilismo, Bispo, o maior de todos, que é a Fórmula 1, o objetivo de todo piloto que começa. Que nem eu, quando comecei, quando era criança, era a Fórmula 1, a gente não, é difícil chegar, mas o sonho de todo mundo é chegar lá.
Como que é você estar lá dentro daquela grandeza toda, Lolo? Conta pro pessoal de Bom, casa. nós vamos primeiro deixar bem claro uma coisa. Essas imagens aí são de 1993, já faz uns belos 30 anos para trás. A Fórmula 1 teve uma transformação enorme, não apenas tecnologicamente, como também comercialmente e como espetáculo, como evento. Então hoje realmente é um pouco mais assustador, porque hoje você não consegue você se entender dentro de uma equipe, considerando que na época que as nossas equipes brasileiras tinham 15 funcionários, 20, assim, as equipes top. E nesse box da Sasson nós tínhamos 90 pessoas, mais ou menos. Já era uma diferença grande. Mas só que hoje, na Fórmula 1 atual, que eu sigo as corridas, eu estou presente em algumas corridas também. Tava em Monza, não tava? Agora, esses últimos dias aí, tava em Monza. Então, o que acontece hoje é que as equipes de Fórmula 1 têm mais de 1000 funcionários. Claro, quem viaja para a pista é uma equipe reduzida, 150 reduzida. Mas você tem todo um background por trás que você acaba sendo exatamente uma peça de um enorme quebra-cabeças. E naquela época as Desde peças a do oficina quebra-cabeças até... eram maiores, sim, né? sim. Mas hoje você é uma peça pequena. Só que veja que interessante, sem você a equipe não funciona. Então cada um dentro Cada da engrenagem estrutura é importante, né? tem que entender a sua participação. E isso que eu te digo, que hoje, se você fosse convidado e você vem aqui participar, você vai com todo o entusiasmo do mundo, mas se você não conseguir entender qual é a tua colocação lá dentro, você acaba sendo uma peça inútil e até pode emperrar a máquina. Se torna obsoleto. E pior do que isso, pode ser nocivo para a equipe. Por quê? Porque está toda uma forma feita sincronizada de trabalho, né? Eu vou te perguntar uma coisa. Na tua equipe de karting, melhores mecânicos, em quanto tempo trocam um pneu? Uma roda, pá, pá. 3 minutos. 3 minutos. Você vê hoje com o pit stop de Fórmula 1, quem demora 1 segundo a mais do que o outro, você demorou 1 segundo a mais. Então veja que está nesse nível. Entendeu por quê? Porque quem falava isso para mim sempre era um piloto que eu tinha lá na categoria GT, que dizia assim, sabe que na GT tem os tempos de neutralização, né? Que você tem que neutralizar no box. Naquela época eram 3 minutos para Eles trocar chamam de de piloto, janela, né? a janela. Chamam de janela. E você diz, ele saiu na janela, cumpriu 3 minutos e 3 segundos. Foi boa nada. Deixa eu tirar 3 segundos na pista. Porque 3 segundos no box é uma coisa, mas 3 segundos na pista vai tirar. Difícil de tirar. É difícil. Então, por isso que as coisas na Fórmula 1 são tão justas e você tem que treinar para ser um cara útil dentro da equipe. Agora, não vou fugir da tua pergunta. Chegar lá, claro que é um sonho para quem gosta de tudo isso. É o lugar onde a gente quer chegar. É realmente quando você atingiu, sabe? O ápice, né? O ápice. Se você está numa pirâmide de Maslow, por exemplo, já está lá em cima. Está lá em cima, né? É difícil chegar, é muito mais difícil se manter, até porque a gente vai ficando obsoleto fisicamente. Você tem que ser um atleta de alta performance, e quando eu digo atleta, não apenas o piloto, que o piloto sim é um atleta, mas os funcionários da equipe, você vê que eles mudam de função. Por exemplo, porque... Só um pouquinho. Diga. Vou fazer um gancho. Guarda esse raciocínio Vamos para você me falar. Bispo, o que eu sempre digo aqui no programa? Infelizmente, a cultura do Brasil acha que um piloto de competição não é um atleta. Não, ele é. Se não fizer um trabalho físico, um trabalho mental, não aguenta a temperatura dentro do carro, não tem raciocínio coeso para participar jogando, é um jogo de xadrez. Por Força incrível G. que pareça. Força G sim, mas esse é o estado físico da coisa. Mas o estado psicológico do jogo. Corrida de carro é jogo de xadrez. É raciocínio em cima de raciocínio. Raciocinar um treino, outro treino. Tomada de tempo, primeira bateria, segunda bateria, você tem que estar raciocinando. Nem sempre é vantagem para você numa determinada corrida vencer. Olha, eu vou te Nem falar... sempre é vantagem para você largar em primeiro lugar. Aham. Não é? É um jogo de estratégia.
Então, para você formar um atleta, onde é que você vai formar o psicológico? Você forma o psicológico do atleta no treinamento físico, onde você está forjando ele, porque ele está lá fazendo exercício pesado, trabalhando sua musculatura e fadiga. Quando fadiga, o psicológico entra. Claro. Aí o psicológico começa a te derrotar porque você está cansado, e acontece muito isso em corridas. Você cansa no meio da corrida. Quem leva você para frente é o psicológico. Então é um atleta completo. Entenderam, né, pessoal? O recado. Abram espaços para a gente ter patrocínios com projetos federais. Muito justo. É um atleta. Conclua, querido. Não, estou bastante confuso para concluir agora, porque você me disse antes dessa nossa entrevista que nós teríamos 40 minutos e acho que nós poderíamos discutir 40 dias aqui. Mas você vai vir de novo. Você vai vir de novo, não se O preocupe. conteúdo é bom e é longo, né? Mas vou deixar um gancho para vocês e para vocês em casa, para vocês pensarem. Vocês sabem, naquela época da Jordan, e você falou da telemetria, estou falando de 25 anos atrás, talvez. Quantos canais de análise você acha que tinha a telemetria desse carro? Naquela época, estou falando. Que não era carro híbrido, como é hoje. No máximo 5. 5.000 canais. Eu só não terminei a frase. Tá? Só não terminei a frase. É verdade. Naquela época. Naquela época. Então, quanto tem hoje, Lu? Não, hoje tem mais, porque hoje é o carro híbrido, você divide o carro nos sistemas, você sabe que hoje não tem apenas um motor de combustão, você tem unidade de potência. A unidade de potência é composta por vários sistemas. Vários sistemas. Inclusive, Hidráulico. não, você tem o MGUK, o MGU Kinetic, o Hot, você tem o próprio turbo, que é um dos sistemas, você tem a bateria, enfim, você tem todos os sistemas de recuperação de energia. Então o carro se tornou um negócio incrível tecnologicamente, por isso você vê que ano a ano as barreiras caem, o recorde também cai, melhora tudo. Tem que melhorar a condição do piloto, mas o gancho que eu queria te deixar é isso aqui. Eu te perguntei, qual é o papel do engenheiro? E você me disse, a gente chegou a um consenso aqui, que o engenheiro é a interface entre o piloto e o carro. Perfeito. Mas quem que é o carro? O carro é a interface entre o piloto e a pista. Então veja que, em definitiva, quem tem que gerenciar o carro é o piloto, e nosso papel é entender o que o piloto precisa do carro. Mas o piloto também tem que entender o carro. Por quê? Porque você jamais terá um carro em condições ideais. Você, primeiro, uma corrida hoje de Fórmula 1 tem 1h30 de duração, vamos dizer assim. Perfeito, não é o mesmo clima quando você começou que quando você terminou. Em função dos fatores externos. Fatores do carro. O carro largou com 100 litros de combustível e vai acabar com 0. Já você tem 100 quilos a menos. Na dinâmica do conjunto, tudo isso influencia também. Depois de 1h30 de desgaste físico, a dinâmica... Vamos entender assim, dinâmica veicular é o quê? Dinâmica veicular, para quem não sabe... Posso falar? Porque você está falando com o professor, né? Dinâmica veicular é a combinação de 3 fatores. Piloto, carro e pista. Quem diz, a dinâmica veicular é o movimento do carro. Bom, não entende o que está falando, né? E tem muitas pessoas por aí que acham que entendem, mas não é exatamente isso. A dinâmica veicular é o resultado, é a equação de 3 fatores. Carro, piloto e pista. Sendo que o carro é a interface entre o piloto e a pista. E você sabe do carro, quem que é a interface entre o carro e a pista? É o pneu. Então, todo o carro tem que ser construído em função do pneu. Quando você diz, o ajuste de suspensão, o setup do carro, mas setup do quê? Você quer melhorar o que do pneu? Você quer fazer que o teu pneu esteja sempre na melhor condição de gripe. Não falei aderência, não falei atrito, falei gripe, que esse é outro conceito que as pessoas muito não entendem quando falam. Mas isso é para outro programa. Mas o que eu queria te falar é assim. O piloto, você sentado no teu banco aqui, você é piloto, hoje no teu volante, você tem mais ou menos umas 40 situações que você consegue gerenciar enquanto você pilota. Não é pouco. Em um volante do carro, e eu te mostro, pera que eu não te mandei a foto de um volante hoje, o volante da Aston Martin. Que super moderno, né? Botão para tudo que é lado. 40 funções, né? Imagina. Mas vamos pensar assim, Lolo. 40 funções para eu estar andando a 60 por hora é muito fácil de administrar. Exatamente. Agora, se não me engano, deu 320 por hora de velocidade final lá em Monza. Deu.
a 320 por hora, correndo, eu tô aqui, ó, Eu acho que cutucando ele você Eu acho que deu mais. né? e Tudo bem. ajustando aqui. Como é que faz? Você sabe que eu tenho uma aula, que eu acho uma aula boa, que se chama Estratégias Vencedoras. E vocês são convidados a ver qualquer uma dessas aulas também. E eu coloco lá, várias pessoas têm seus pensamentos, né? E Emerson Fittipaldi tinha um pensamento que diz assim: automobilismo se trata de você estar 2 segundos na frente do que acontece, mas você tem que saber o que você vai fazer quando você chegue lá. Então, esse era o pensamento do Emerson Fittipaldi na época. E realmente é a claridade mental que você está assim, chamando a atenção de que precisa ser um piloto hoje. O piloto tem que estar à frente da sua posição atual. Ele diz: o que eu vou fazer quando chega na curva? E se o carro sai de traseira, se sai de frente, se tem um cara rodado, se tem isso, se tem aquilo. Então, o piloto tem um poder decisório enorme em cima do carro. Aquelas pessoas que dizem assim: hoje, em função da eletrônica embarcada, o carro é um fliperama. Não sabe o que está falando. Né? Não é assim. Não é assim. Não é assim. Só a gente que convive mesmo e que guia, e vamos falar a verdade, o que a gente guia perto dessa tecnologia que vocês têm lá é uma biga. É uma biga de grego, com 2 cavalos na frente perto do que tem na Fórmula 1. Mas ainda assim se justifica, é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. E dentro do que ele falou é interação e foco 100%. Sempre. 100%. Então, só ressaltando tudo isso que a gente falou, o piloto é um atleta. Não, o piloto é um atleta, O carro- com certeza. Sabe como é que a gente vê, Lô? A gente costuma dizer assim, dentro do meu automobilismo humilde, que jamais passou do Brasil, eu nunca saí do Brasil, tá? 90% carro, 5% piloto, 5% sorte. Não adianta eu ser um bom piloto e ter um carro mediano, eu não vou vencer corrida. Mas se eu colocar um piloto mediano num carro bom, ele vai andar entre os 3 primeiros. Vai, com certeza. Ele vai andar entre os 3 primeiros. Tá? Então, olha, João, essa foto ali, eu vou quebrar um pouquinho o assunto, porque assim, o Lolo tem uma história tão essa foto rica. foi na pista de Montreal, em Canadá. Eu tô enxergando o Lolo ali, ó, bem pertinho Sim. daquele cabeludo ali, que parece o guitarrista do Queen ali, ó. O cabeludo não, mas sabe o grandão que está, o mais grandão, mais alto? O Ed. Não, esse é o Gary Anderson. Ah, esse é o Gary. Esse é o desenhador do carro, projetista do carro. Esse o Gary Anderson é uma pessoa fantástica também. Veja que o cara na época, esse cara está na pista aí com fone de ouvido, o cara, papo genial, e ele era o cara que projetava os carros. O Gary era o cara que projetava os carros. Olha, Opa, na próxima vinda dele aqui, daí nós vamos falar do curso de nós vamos- engenharia mecânica. Depois nós Tá. falamos Nós disso vamos- sem problemas. Eu posso vir aqui todas as vezes que vocês me convidarem. Mas só que eu fiquei um pouco frustrado com você, porque a gente pulou um monte de etapas, mas eu queria só te ressaltar uma. Bote, por favor, aquela foto da Fórmula 3 sul-americana, onde estou com o Christian João, por Fittipaldi, favor. Que para mim é importante essa foto e eu vou te explicar o porquê. Quero da equipe. Aí. Essa aí. Aí. Então, eu conheci o Christian Fittipaldi, uma pessoa também fantástica. Eu sou torcedor do Christian mesmo, até pelo sobrenome dele, Fittipaldi. Lembrem-se que o tio o dele, ícone era o tio, né? para mim, mais conhecer o Christian para mim foi realmente uma honra e sempre que nos cruzamos nas pistas, ele tem muito afeto por mim e eu por ele. Acontece que eu conheci ele circunstancialmente participando da Fórmula 3 sul-americana, ele foi campeão naquele ano, mas depois do 1990 de Fogaça, aí eu liguei para meu amigo Theo e disse: Theo, agora eu quero ir para lá. Casualmente, quem dominava o mundo da Fórmula 3 na Europa era a Ralt, a marca Ralt. Não sei se você se lembra, teve vários Ralts competindo aqui no Brasil. E Reynard tinha perdido o terreno e Reynard estava fazendo um projeto novo, o Reynard 1991, para entrar competitivamente no mercado. E foi o ano que, veja como as coisas não são por acaso, que o Rubens Barrichello vai competir de Fórmula 3 na Inglaterra também. Theo me disse: olha, aqui em Inglaterra está difícil porque tem a guerra do Golfo, mas para uma pessoa como você não vai ter problema, venha. E eu não duvidei, fiz minha mala, fui para a Inglaterra, imediatamente fiquei próximo das pessoas e Theo, meu amigo, disse: vai ser a estreia do carro da Renault na pista de Silverstone e
vem lá comigo. Eu nunca tinha ido a Silverstone, nunca tinha ido a Inglaterra na minha vida. Foi a primeira vez. Era fevereiro, estava frio, não estava com roupa adequada, enfim. Me levou para o box, me apresenta o carro, me apresenta o engenheiro responsável, que chama-se Rolly Vincini. Imediatamente conversei com o Rolly, assim brevemente. Eu falava inglês de quem vai na escola de inglês, mas não como uma pessoa que tinha convivido lá. Nativo de lá, né? Não, eu, sabe, mais de aqui mesmo. Mas conseguia me fazer entender. E o que aconteceu? Me disse Rolly, olha, eu quero que você acompanhe, pode olhar, pode assim, mas vai chegar nosso piloto, que já é um piloto famoso para testar nosso carro. Rubens Barrichello testava pela equipe uma equipe que tinha um carro RALT, e nós, com Reinhardt, querendo empurrar o Reinhardt se fazia o melhor tempo, sabe que pista que manda o cronômetro, não carro bonito. E chega o piloto, quem era? Era o Christian. Quando o Christian, que já era um piloto reconhecido pela fábrica, porque ele acho que foi campeão europeu da Fórmula 3000, ele vinha testar nosso carro, já era uma pessoa famosa na Europa. Sim. E ele entra no box e ele me vê, e antes de falar good morning para os ingleses, ele vem me dá um abraço. Lolo, o que você está fazendo aqui? Já os ingleses, então esse cara não é um Zé Ninguém. Bom, só para encurtar a história, porque nosso diretor de câmera está falando que falta não sei quanto e tal, fica quieto, Guri. E esse dia a gente fez o melhor tempo, mas fez o melhor tempo em uma brasileirada uruguaianada misturada assim. Christian sentia a burocracia de falar com os ingleses, porque cada mudança que ele pedia no carro, os ingleses faziam um monte de análises antes de mudar. Era bem tímido na mudança. E Christian começou a entender que se ele olhava para mim e ele falava português, eu entendia dele. E em fevereiro, 5 horas da tarde, já é de noite na Inglaterra. Acabava o treino e o frio vinha muito rápido. Ele tinha que aproveitar o momento do carro, pneu quente, não podia demorar 5 minutos no box e o carro esfriava inteiro. Sim, esfria a pista, acabou. Christian entrava no box e perguntava, olhava para mim, no engenheiro, como estamos de tempo? Fala, estamos 2 décimos mais lento que o Rubinho, né? Que o Rubinho, baita um piloto, andando numa das melhores equipes. Na West Surrey andava o Rubinho. E Christian disse, olha, eu sinto que meu carro, vou dar um exemplo, né? Sai de frente, Lolo, vamos tentar um pouco mais de asa, tá? E eu pegava a ferramenta e dava asa e falei, não, você não pode mexer no carro, fala com Christian. Eu dava asa e Christian assim, depois falamos, saía e melhorava o tempo. Fomos melhorando com cambagem, aquecendo os pneus. Bom, chegou o final do dia, Christian fez o melhor tempo, melhor do que o Rubinho, e os ingleses já começaram a não entenderam mais nada, né? Se perderam no meio do caminho. Por quê? Porque era o jeito que a gente tem de trabalhar aqui, o que a gente tinha de trabalhar aqui. Tanto assim que Christian fez todo o relatório dele na hora, com o engenheiro, preencheu os documentos, obrigado, me deu um abraço e foi embora. E o inglês olhou para mim e disse, mas quem você é? Ele disse, eu sou Lolo, tá? O que você está fazendo aqui? Eu vim trabalhar nesse carro. Bom, você está contratado, amanhã às 8 horas você... Que legal! E aí fiquei contratado. Então foi o Christian realmente que me deu essa chance. Que bacana. Então, o Christian Fittipaldi tem uma importância fundamental na tua carreira. Sim, isso. Sim, e você certeza. Tem uma gratidão muito grande por ele. Com certeza. Então manda um abraço pro Christian. Ele vai ver a gente. Abraçar onde você esteja. Eu sei que você está nos Estados Unidos. Eu sei que você tem vivências internacionais. Eu sei que a gente se cruzou pouco nessa vida, mas eu sei que sempre que eu me cruzo com você, a gente se cumprimenta efusivamente. Então te mando um abraço, Christian, e desejo muito sucesso no que você esteja fazendo. Pode ter certeza, Lolo, que vai chegar isso aí na mão dele. Pode ter certeza disso. Eu vou fazer uma proposta, senhores. Pode fazer. Nós não conseguimos contar 1/3 da história rica que esse homem tem. Então nós vamos dividir o programa em 3. É contigo. Tá? Essa é a primeira parte do programa, na coluna Papo de Pista. O Lolo vou combinar uma data com o Lolo. Você retorna para a gente dar continuidade daqui. Provavelmente vai faltar tempo e nós faremos mais um outro. E quem sabe faremos lá na Engine Makers. Vocês estão convidados na Universidade de UT, no Núcleo de Engenharia Mecânica, onde a gente desenvolve todos os nossos projetos atuais vinculados ao automobilismo com nossos alunos. E se alguém quiser estudar Engenharia Mecânica, mas com mão na massa e cheiro de gasolina, é lá. Então, para você que ama automobilismo, olha o convite especial
que esse grande, uma estrela de extrema grandeza no automobilismo nacional e internacional fez para vocês. Conheçam a Engine Makers que vocês vão gostar demais. Muito obrigado. Obrigado Coração, pelo convite. que história linda. De obrigado, verdade. de verdade. Pena que o tempo é curto, o relógio, o cronômetro manda na corrida. Vai mas ter vamos mais voltar. vezes. Bispo, Obrigado, Lolo. prazer em revê-lo. Eu te falo, Lupa, porque eu fui visitar uma vez lá, o Neneco me chamou, venha ver aqui, o nosso curso de engenharia. Daí eu entrei lá, tava o Lolo, a piazada e um avião todo desmontado. Ah, montamos o avião em 3 Lembra que dias. vocês estavam aqui? Desmontaram e montaram o avião em 3 dias. Eu vou contar uma É coisa pra brincadeira. você, pro Lolo, pra Sharon que tá aqui no estúdio, pro João e pro pessoal lá de casa. Eu tô extremamente emocionado. É difícil, cara, porque E como você falou, comigo é pouquinho da dureza, história só, cara. né? É só um pouquinho, tá duro de terminar. Então, pessoal, a gente espera vocês no próximo domingo, aqui, e a gente vai dar continuidade dessa história linda. Um abraço a todos e bom domingo. bom domingo a todos Abraço, e até a gente. semana que vem. Obrigado pela audiência aí em casa.